Stranger Things está de volta, foi um retorno bombástico. Vecna tá cada vez mais perto de concretizar os planos dele. A série deixou inúmeras pistas e dicas pra gente descobrir o que vai acontecer. Eu quero ir atrás de todas essas pistas junto com vocês. Vamos repassar todas as datas, números, referências. Não vai ficar nada escondido aqui na nossa investigação, galera. Tô falando pra vocês. Vamos entender agora melhor qual o plano do Vecna com as crianças. Vamos entender melhor a verdade sobre a dimensão X e o mundo invertido. E como que a série tá mexendo com o simbolismo de Taurus, geometria sagrada, pra abrir uma ponte Aizen-Rose e jogar em Hawkins, um monstro 1000 vezes pior que o Vecna. Galera, tô hypadaço pra voltar a falar de Stranger Things com vocês. Vamos falar da mudança do Dustin, o Will ganhando os poderes do Vecna. Meu irmão, vambora! E aí, né, Trunks, Peter aqui. O primeiro episódio da nova temporada já começa confirmando uma das principais teorias da fandom de Stranger Things. A teoria de quem estava atrás do Will no episódio piloto da série não era o Demogorgon, era o Vecna. O que faz todo sentido, já que os Demogorgons são muito mais animalescos, né? Eles não são calculistas. Eles não têm telecinese pra abrir fecho de porta, entende? Assim, nem todo mundo para pra pensar nisso, mas essa ponta solta sempre teve em aberto na série. Legal isso. A série nunca tinha explicado bem o que aconteceu com o Will, né? Como que ele sobreviveu ao mundo invertido. Nem como que o Will tinha sido encontrado, entubado no final da primeira temporada. A quinta temporada agora mostra o Vecna fazendo isso. E mostra que o plano atual dele é fazer o mesmo com várias outras crianças. Só que o Will não vai permitir que outras crianças passem pelo que ele passou. A história de Stranger Things começou com o Will e vai terminar com o Will. Mas antes de a gente falar sobre o Will, vamos falar do cenário geral. Hawkins! O primeiro tópico que a gente tem que comentar aqui é o estado de Hawkins. O que o Vecna fez com Hawkins na quarta temporada foi o equivalente, cara, a um terremoto magnitude 7,4, né? Ele fez uma cruz em Hawkins de ponta a ponta. Foram rasgos espaço-temporais. Agora na quinta temporada a gente vê que passou bastante tempo desde esse evento. 500 dias pra ser exato, 500 dias. Assim, a quarta temporada termina no dia 27 de março de 1986, enquanto a quinta temporada começa no dia 3 de novembro de 1987. Exatos 1 ano e 8 meses depois do terremoto, como eu falei. E 3 dias antes do aniversário de 4 anos do sequestro do Will, que tinha acontecido em 6 de novembro de 1983. E por que eu tô falando essas datas? Bom, como o Lucas falou, não existem coincidências. Então acho que é importante que vocês se situem temporalmente em tudo que tá rolando. Vocês precisam se colocar na linha do tempo. E é bom para todo mundo entender o quanto que tudo mudou durante esses 500 dias. Deu tempo das Forças Armadas taparem as rachaduras de Hawkins com band-aid gigantes de metal. Deu tempo da molecada crescer um pouco mais. Deu tempo da Robin e do Steve Harrington, né, arrumarem outro emprego. Quer dizer, agora eles deixaram de ser CLT e abriram o próprio negócio deles com a rádio lá, né? A Robin finalmente achou um job onde ela pode fazer o que ela faz melhor, né? Falar sem parar. Já o Steve ficou lá atrás, né? Fazendo manualmente os efeitos sonoros do programa do Ratinho, não é isso? E eu gostei disso, porque eu senti que essa temporada teve menos referência de época do que as outras. Só lembrar dos patins da temporada passada, lembrar da temporada do shopping. Comparado às outras temporadas, essa última temporada acabou ficando sem muito tempo de tela pra ambientação. E na minha visão, cara, esse era o temperinho que fazia Stranger Things ser gostosinho de assistir embaixo da coberta, entende? Então, cara, foi legal ver esse prêmio de consolação que foi o Steve trocando os efeitos sonoros com as fitas. Mas fora isso, galera, Hawkins não tava parecendo bem uma cidade de época, sabe, essa temporada. Dadas as condições da história, né? Até porque Hawkins foi isolado do resto do mundo. Não estão num estado de normalidade da época ali. Quem tá entrando e saindo da cidade é o Murray, né? O cara tá, tipo, sendo traficante da galera. Trazendo tudo que Hawkins não tem mais acesso. Chocolatinho, balão de festa. O comércio deve ter sido muito afetado pelo Vecna. Por isso estava fácil até subornar os atendentes do hospital com produtinho contrabandeado fora da cidade, entende? Por causa do estado que tá a cidade. O estado ficou tudo. O Murray tá sendo, por exemplo, digamos, o recurso de roteiro, né? Pra dar estrutura para as operações. Ele é quem tem trazido os equipamentos militares, as armas, granadas, localizadores. Então essa temporada já começa com uma dinâmica bem interessante rolando. Ao mesmo tempo ficou claro que na situação que Hawkins está, a galera ganhou muita liberdade para se organizarem mais como time, sabe? A cidade está fora da normalidade. Muita gente morreu, muita gente ficou desabrigada. A cidade foi isolada do resto do mundo. Então eles estão presos ali pelo exército, né, em quarentena. Afinal, choveu em Hawkins, né? Aquela neve fuligem esquisita do mundo invertido. Deve estar todo mundo entupido de radiação. A estação de rádio ficou vaga, então, cara, é o espaço que os protagonistas estão usando como base de operações. É uma situação, então, de pós-calamidade, mas que ao mesmo tempo mostra que todos seguiram com o dia a dia. Escola funcionando normalmente e tudo mais. E eu gostei disso, cara, até achei realista, porque acho que na vida real seria assim também. Não importa quão ruins sejam os acontecimentos, cara, a humanidade segue em frente. Tem que seguir, sempre seguiu. Refletiu bem um time skip de 500 dias. Desenvolvimento de personagem. De todos do Hellfire Club, é bem óbvio que quem mais sentiu a morte do Ed foi o Dustin. De todos os personagens da série inteira, ok? O Dustin foi claramente a quem mais mudou da temporada passada pra essa. Ele deixou de ser o garoto mais alegre, mais risonho do grupo, para ser o mais badass, mais sombrio. Então, tipo, foi um 180, né? Ele tá seguindo os passos do Ed, tá revoltado contra o sistema, aquela pegada bem punk, trevoso.
amigo das cobras, jaquetona, sabe? Ele tá querendo abrir o Hellfire Club de novo. Ele tá seguindo os passos do Ed, vivendo como ele viveu. Eu acho que é um caminho bem interessante pro desenvolvimento do Dustin, porque a gente tá vendo, cara, a transição dele de criança pra jovem. E o caminho que ele escolheu trilhar, né, cara, pra lidar com os traumas e perdas que ele passou. É uma virada de chave total, cara, um antes e depois. E dá até um temperinho também na relação do Dustin com o Steve, né? As brigas deles estão sendo um pouquinho mais sérias agora. É bem diferente do Lucas, por exemplo, que a gente já viu o grande dilema dele na temporada passada. O cara tava dividido entre andar com os populares, ser famoso com o time de basquete, né? Ou ficar com os amigos nerds dele de longa data. Então, o desenvolvimento dele já rolou na temporada passada. Já nessa temporada rola uma, digamos, uma reafirmação da escolha do Lucas quando ele vai peitar os caras do time que estavam partindo pra cima do Dustin. Agora, o personagem que teve o maior glow-up dessa última temporada foi o Will. Pra mim, cara, o Will sempre tinha sido o coração da série. Porque nas primeiras temporadas ele era o alvo do mundo invertido. Era sempre ele que era aquele garotinho fofinho, indefeso, que tava em perigo e precisava ser salvo. Ao mesmo tempo ele era o mais empolgado pra jogar Dungeons and Dragons, né? Ele era o, tipo, digamos, a cola do grupo, a alma do grupo. Isso meio que tinha se perdido na temporada 4, já que nessa temporada passada o Will foi resumido a ser Twink. Todas as cenas dele eram sobre isso, cara, todas. Era o tempo todo ele com ciúme da Eleven com o Mike. O arco dele meio que ficou perdido na história da 4ª temporada. Vocês percebem isso, cara? Não sei se só eu tô nessa. Cara, o mundo se acabando e o Will parecendo encosto atrás do Mike em todas as cenas. Não dá, cara, não dá. Então, né, acabaram reduzindo muito o personagem ao dilema sexual, esquecendo o potencial que ele tem pra além disso, né? Mas isso foi totalmente consertado agora na 5ª temporada. Finalmente deram um propósito pro dilema do Will. E a grande sacada da história foi fazer ele e a Robin ficarem amigos. Porque a Robin, cara, é uma personagem que também é homossexual, mas ela tem muita personalidade, cara. Porra, ela é a Rock Robin, né? Talvez seja a personagem com mais personalidade da série toda. Então teve uma sacada por parte dos roteiristas fazerem a Robin mostrar pro Will que ele precisa aceitar quem ele é. E seguir em frente, cara, ser ele mesmo. Achar o próprio brilho dele, esquecer o Mike. O que ele sente não é sobre o Mike, é sobre a própria identidade dele. Eu acho que a jornada do Will nessa temporada é sobre isso, sabe? É uma correção de rota. Ele precisava ser mais do que um personagem que só fica correndo atrás do Mike. Inclusive, o Mike estava na mesma situação que o Will há um tempo. As últimas temporadas ele ficou reduzido a ser um namorado da Eleven. Ficar correndo atrás da Eleven. Era a mesma coisa, cara. O personagem perdeu o que ele tinha de especial. Por isso que nessa 5ª temporada eles resgataram o que o Will tinha de especial lá na 1ª temporada. Ele era o líder dos meninos e trouxeram a liderança de volta agora na 5ª temporada, cara. A diferença é que a responsabilidade dele aumentou. Agora a criatividade e a liderança do Mike são usados para algo além de campanhas de Dungeons and Dragons e passeios de bike. Agora ele tá usando os trunfos dele para missões de vida e morte. Vida e morte, muito mais responsabilidade. É uma evolução, digamos, previsível e lenta. Mas acho que faz muito sentido com o arco dele. Traz a essência do personagem de volta, mas com um pouquinho mais de maturidade. Já a evolução da Eleven agora, cara, é mais treinamento. Agora ela sabe como usar os poderes dela com precisão para fazer infiltração, assassinatos. Inclusive a quantidade de militares potencialmente inocentes que a Eleven e o Hopper mataram nessa temporada não foi brincadeira não, hein, cara? Porra! Mundo invertido. Pra mim, galera, toda a ideia da Doutora Kay de ter militares no mundo invertido com base de operações lá dentro, centro de pesquisa e tudo mais, é uma coisa que faz sentido por 2 motivos. Primeiro, né, que passa um senso de realismo. Eu acho que fica um pouco forçado quando um grupo de civis e crianças sabe tudo sobre o que está acontecendo. Enquanto os militares com mais recursos, aparato científico, especialistas, cara casca grossa lá pra caramba, ficavam completamente perdidos. Segundo, que agora as portas entre o mundo invertido e o mundo normal foram abertas. Isso vale tanto para um lado quanto para o outro. A 4ª temporada tinha sido sobre isso, né? Sobre o Vecna tentando abrir fendas entre as 2 dimensões. Fendas que a Eleven tinha fechado. Agora não, agora está escancarado. O véu entre esses 2 espaços-tempo está frágil. Os Demogorgons podem entrar e sair com facilidade. O Vecna pode entrar na mente de qualquer criança com facilidade, sem precisar amaldiçoar ninguém e ficar naquele lenga-lenga, sabe? Tem uma fenda gigante naquela base militar de Hawkins, que inclusive o Vecna usou para aparecer fisicamente no mundo real pela primeira vez. Então assim ele conseguiu o que ele queria na 4ª temporada, né? Ele enfraqueceu a barreira entre os 2 mundos. Ele não é só mais uma presença psíquica, agora ele é uma ameaça física. Agora não adianta a Eleven fechar um portal como ela fez no final da 2ª temporada. Depois do contato psíquico que a Eleven fez com aquele Demogorgon na 1ª temporada, agora que tem mais Demogorgon, né, todos conseguem rasgar com facilidade o véu entre o mundo invertido e o mundo real. Então assim, tudo que o Vecna planejou até agora deu certo. Ele conseguiu criar os próprios portais dele. Só que isso é uma via, cara, de mão dupla. Agora os humanos também podem invadir o mundo invertido com mais facilidade, né? E é o que está acontecendo. Isso também leva a gente à seguinte pergunta. Afinal de contas, o que é um mundo invertido? Quanto mais a série avança, cara, mais a gente percebe que essa pergunta ainda não foi respondida. E a gente não consegue imaginar como que vai ser respondido isso. Bom, a gente sabe que o mundo invertido foi criado no mesmo dia que o Will foi raptado, né? No dia 6 de novembro de 1983. Essa dimensão ela foi moldada
com a forma de Hawkins no momento em que o Dr. Brenner obrigou Eleven a fazer contato telepático com Demogorgon. Isso cria uma ponte, uma fenda entre esses dois espaços dimensionais. É como se o mundo invertido fosse uma cópia sombria e distorcida de Hawkins naquele instante. Por isso que todos os jornais, casas, tudo que tá ali tá congelado no dia 6 de novembro de 1983. Só que é uma versão de Hawkins infectada pelas videiras, esporos e pelas criaturas da Dimensão X. Beleza, Peter, mas então o que é a Dimensão X? Cara, a Dimensão X é a dimensão para onde Eleven baniu o Henry no dia 8 de setembro de 1979. Isso foi explicado no episódio 7 da temporada passada. O clima da Dimensão X, cara, foi o que transformou o Henry Creel no Vecna. E lá ele virou um explorador. E até encontrou e controlou o Mind Flayer. Essa parte estava no episódio 9 da 4ª temporada. Só que essa não foi a primeira vez que o Henry Creel tinha se encontrado com o Mind Flayer ou ido para a Dimensão X, né? Isso já tinha acontecido antes, quando o Henry Creel era criança. Foi assim que ele ganhou os poderes, inclusive, né? Por isso que ele, criança, desenhava o Mind Flayer igual o Will. Ele já tinha tido contato e sido infectado pelo Mind Flayer. Essa parte aqui que eu tô falando, cara, não tá na série. Né? Tá na peça da Broadway canônica que explica a origem do Vecna. Eu vou ter que fazer um outro vídeo só pra explicar essa parte pra vocês, porque é muita informação. E se eu jogar tudo nesse vídeo vai ficar confuso, inclusive. Mas o meu ponto aqui, galera, é explicar pra vocês a diferença entre cada uma das dimensões de Stranger Things. Na minha concepção, cara, tipo, da forma que eu tô interpretando a série, o mundo invertido é uma ponte entre a dimensão X e a dimensão normal. É como se fosse, digamos, um meio termo entre essas duas realidades. É uma ponte entre os dois mundos. E agora que a gente viu que tem um muro cercando toda a área de Hawkins no mundo invertido, e o ponto central da área que esse muro cerca é o Hawkins Lab, eu teorizo que a resposta para esse centro seja o ponto físico onde Eleven contatou o Demogorgon e desencadeou a formação do mundo invertido. Essa é a minha teoria. Agora fica a pergunta, o que tem além do muro? Esse muro já estava lá nas outras temporadas? Bom, eu acho que sim, porque eu acredito que esse muro cerque a área da dimensão X que virou o mundo invertido. Eu só me pergunto será que quando esse muro cair, vão aparecer vários outros monstros da dimensão X? Porque, por exemplo, cara, eu queria muito entender o que aconteceu com aqueles morcegos da temporada passada. Onde que eles foram parar? Onde é que tá o monstro gigante com a boca aberta, cheio de dentes, que a Nancy falou na visão dela? Para entender isso, a gente vai tentar entender o plano do Vecna. Plano do Vecna! A minha grande teoria sobre o plano do Vecna é de que ele pretende usar o mundo invertido para criar uma ponte espaço-temporal entre a dimensão X e a dimensão normal e aí soltar os monstros do mundo invertido no mundo real. E de onde você tirou isso, Peter? Bom, vamos lá. Primeiro, da própria visão da Nancy de que teria um monstro com uma boca gigante sobrevoando Hawkins. Para isso acontecer não dá para ser tipo via portalzinho. Tem que ter um grande buraco de minhoca entre as duas dimensões. Segundo, o professor Clark, ele estava na escola explicando sobre o buraco de minhoca. Ele estava mostrando uma ponte de Aston Rosen, que curiosamente também foi a imagem da estrutura que o Will desenhou no celeiro depois de ver na mente do Vecna. Então assim, cara, a série está usando uma mistura de conceitos físicos e astrais. Físicos pelo conceito teórico da ponte de Aston Rosen, né? E astral pelo desenho do buraco de minhoca da Matt com o desenho de Taurus, que é aquele paranauê de geometria sagrada. A própria série usa esse simbolismo algumas vezes com as pedras em espiral, com o desenho do Will no celeiro. O editor está mostrando para vocês como é que dá match. E o terceiro ponto é que o plano do Vecna, desde a 4ª temporada, é diminuir cada vez mais a barreira entre os mundos. E ele faz isso através das mentes. Todas as mentes que ele amaldiçoou na primeira temporada viraram, digamos, pinpoints, né? Estacas de abertura de portal do mundo invertido no mundo real. O grande poder do universo de Stranger Things, cara, tá nas mentes. Eu não sei se já repararam isso, mas o core da série é sobre poder mental astral. E galera, isso tá claro aí desde o começo, né? Tipo, o episódio piloto da série já tinha um foreshadowing mostrando isso, que era a HQ Uncanny X-Men 134. Se lembra que teve referência a essa HQ? Então, tipo, todo mundo sabe que parte dos conflitos na história dos X-Men envolvem telepatas, mutantes psíquicos, né? Por exemplo, como o Professor Xavier, o Rei das Sombras, a Psylocke, Emma Frost, Jean Grey, a Madeline Pryor, Cassandra Nova, Apocalipse. Cara, mas infinitos casos. É muita gente. Os X-Men tem muito telepata. Os conflitos são assim. Conflitos psíquicos astrais são parte do core dos X-Men. Mas especificamente a edição 134 mostra Jean Grey sendo controlado pelo mestre mental com a ajuda de um aparelho de controle mental. E aí no final dessa HQ, cara, a Jean humilha o mestre mental, dando pra mente dele uma experiência extracorpórea de unificação com o cosmos. Cara, ela colocou a mente dele em contato com o próprio universo em si. Ela deixou ele pirado com a miríade de contradições da realidade. Ela fritou o cérebro dele com a verdade da existência. E como que a Jean Grey tinha se tornado tão poderosa assim? Simples. A mente dela estava brigando a Fênix, uma entidade cósmica, era um ser extradimensional com poderes psíquicos. Uncanny X-Men 134 é a primeira aparição da Fênix Negra. Perceberam a similaridade com a história de Stranger Things? O Mind Flayer é a Fênix Negra aqui. Essa seria essa analogia. O Mind Flayer é uma entidade extradimensional com poderes psíquicos. É o ser responsável pelos poderes psíquicos de todo mundo na série. Mas agora o Vecna obteve controle do Mind Flayer e está usando os poderes psíquicos e a mente colmeia
dessa criatura para executar os planos dele. Então, cara, da mesma forma que o Mind Flayer tinha dado poderes pro Henry Creel quando ele era criança, o Vecna fez o mesmo com o Will, usando os poderes do Mind Flayer, né? Injetando um pedaço do Mind Flayer dentro do Will. O ponto é, em Stranger Things, toda mente tem potencialmente um poder de conexão extradimensional, sabe? Conexão astral. A gente viu isso com a Max lutando com o Vecna no plano astral, burlando ele através da música. A gente descobriu que toda mente tem energia. Foi assim que o Vecna usou 4 mentes para abrir um rombo dimensional em Hawkins, lá na 4ª temporada. E o Vecna tornou o Will poderoso por algum motivo, cara. Ele tem planos pro Will. Quanto às 12 crianças, cara, além de ser um número simbólico para um ritual macabro de sacrifício infantil feito por um vilão, elas também vão servir de pilares mentais pro Vecna quebrar as barreiras espaço-temporais, como eu falei, entre a dimensão X e o mundo real. E aí a gente volta pros 12 pilares de criança, formando um toros de geometria sagrada. Toros é um símbolo da totalidade, sabe? Representa o movimento perpétuo, interconexão da existência. Representa como a energia se cria. Pegaram? O Vecna vai usar a energia da mente das crianças. Ele vai criar uma ponte de Aston Rose com a mente delas. Então ele vai dar poder para a mente dessas crianças para elas abrirem uma fenda dimensional do tamanho de uma cidade, na cabeça de Hawkins. Lembra o que o Mike falou pro Holly? Que ela tinha poder de abrir portais dimensionais em Dungeons and Dragons? Ela vai ser usada para isso pelo Vecna, mas provavelmente vai conseguir escapar e vai ficar com os poderes de abrir portais dimensionais no final. É padrão de Stranger Things. Quando uma coisa acontece no Dungeons and Dragons, também acontece com os personagens da série. Só lembrar logo no primeiro episódio o Will falando que o Demogorgon pegou ele no jogo e logo em seguida, cara, ele foi capturado pelo Demogorgon e levado para o mundo invertido. É padrão, sempre tá acontecendo. Como eles vão parar o Vecna? Como eu falei, quando acontece no Dungeons and Dragons, também acontece na vida real. E se a gente prestar atenção, cara, no destaque que teve a partida de Dungeons and Dragons no episódio 1, lá da 4ª temporada, vamos acabar reparando que quando eles estão tentando derrotar o Vecna no jogo, primeiro eles tiram 11 no dado e falham. Ou seja, a 11 não seria suficiente para derrotar o Vecna. A gente viu isso acontecer no último episódio da 4ª temporada. Ela perdeu, entende? O número 11 não deu certo. Aí logo depois disso eles tiram 20 no dado, ao mesmo tempo que o Lucas com a camisa 8 faz a 6ª no jogo de basquete. Ou seja, a 11 iria precisar de ajuda. E quem é que 11 e o Hopper acham na sala secreta da base militar? A número 8. 11 mais 8 igual a quanto? 19. Ok, tá faltando 1 para dar 20. E quem é o número 1? O Vecna. E quem é que na 5ª temporada tá se tornando Vecna, ganhando os poderes do Vecna, enxergando pela visão do Vecna na mente coletiva? Exatamente, o Will. Will, 11 e Kali juntos dão 20. 1 mais 11 mais 8 igual a 20. E assim, cada um deles tem poderes levemente diferentes. A Kali é mais focada em ilusões mentais. A Eleven faz um pouquinho de tudo, né? Só que o mais forte dela é que ela consegue abrir e fechar portais para a dimensão X e mundo invertido sozinha. Coisa que o Vecna não pode fazer. Já o Will, cara, tá mega apelão. Ele tem contato com a Hive Mind do Vecna, então ele consegue enxergar pelos Demogorgons. E ele ainda tem uma telepatia poderosíssima, cara. Ele quebrou vários Demogorgons em diferentes lugares, todos muito distantes um do outro. E ele fez isso, galera, tipo, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele nem sentiu direito. Enquanto Eleven, se ela for abrir uma porta com os poderes dela, o cérebro dela já sangra pelo nariz. Então assim, ao menos por essa cena final, o Will parece mais poderoso do que a Eleven. E outro detalhe é que o Will claramente controlou o Demogorgon pra não atacar a mãe dele lá na cena do celeiro, né? Se ele conseguir controlar os Demogorgons, criaturas da mente coletiva, se ele assumir controle da mente coletiva no lugar do Vecna, cara, aí ele fica mega hiper poderoso. Ele vira um novo Vecna. Cara, não sei vocês, mas ó, eu vibrei pra caramba lá com o Vecna dando uma de Darth Vader contra o exército e o Will mitando no final do episódio 4. Agora resta saber por que o Vecna tá tentando deixar o Will tão poderoso. Será que ele pretende trocar de corpo com o Will? Será que ele precisa do Will poderoso para ajudar ele a derrotar alguma outra entidade da dimensão X? Só sei que essa relação do Will com o Vecna tá meio Harry Potter e Voldemort. Eu tô achando legal pra caramba isso. Esse final de série vai pipocar mais monstros, cara. Mais gente com poderes, certeza. No plano astral, no plano mental das memórias do Vecna, por exemplo, também tem muita coisa acontecendo. A Holly tá presa e tá entubada no mundo invertido, mas enquanto isso a mente dela tá lá no mundo de memórias do Vecna. Lá na casinha do Henry Creel. A mente da Max tá presa lá também. Tudo bem que é extremamente perigoso tá na mente do Vecna, mas elas podem descobrir alguma forma de ferir a mente dele por dentro. E de repente, quem sabe tá na mente do Vecna desbloqueia algum tipo de poder psíquico pra elas também. Talvez elas encontrem o Mind Flayer lá dentro, vai saber. O Vecna falou que tem monstros escondidos na floresta. Será que ele tava falando da Max? Será que ele só não queria que a Holly descobrisse mais coisas sobre as memórias dele passeando por elas? Ou será que tem realmente outros monstros escondidos na mente dele? Já parou pra pensar nisso? A Max falou que o Vecna tava com medo. O que será que existe na dimensão X que deixou o Vecna traumatizado, cara, e apavorado, a ponto de ele não querer uma memória por medo? Será que o Vecna, na verdade, foi mal interpretado? Ele não é o grande vilão final da série?
Bom, vamos ver nos próximos episódios, ou talvez antes nos próximos vídeos, porque eu vou encher aqui o canal com as melhores teorias de Stranger Things. Inclusive, cara, se você tem uma teoria boa sobre esses 4 primeiros episódios, já deixa as teorias aqui embaixo, cara, que eu vou ler todas. Porra, tem que me ajudar, né, galera? Até as teorias mais bobas, tipo, eu teorizo que o Jonathan vai morrer sem conseguir entregar a aliança pra Nancy. Meu irmão, eu vou cortar uma cebola de lento? Vou, mas vou ler tudo, pode mandar. Cara, é muito bom ter Stranger Things de volta. Porra, cara, tô animado pra caramba. Nota que vocês dão. Tô olhando aqui embaixo nos comentários, suas teorias, tô olhando tudo. Mas pra você não perder o que eu vou trazer pra vocês nos próximos episódios, nos próximos vídeos, se inscreve aqui, cara, faz isso. Mantém sua inscrição, tá inscrito já há muito tempo. Pô, Pedro, para de ser chato, já tô inscrito. Então ativa o sininho. Pedro, já ativei o sininho já há muito tempo. Então beleza, então você é fera demais, mora no meu coração. Se não, ativa o sininho agora e pronto, pra você receber a notificação quando eu trouxer o próximo vídeo de Stranger Things. Valeu, galera, fui! Uhul!